Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 8, né? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a sua palavra. E em Provérbios, na boca de Salomão, ele disse: instrui a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela crescer, isso não desviará dele. Eu sempre observei isso daí nas escrituras, e eu sabia que eu nunca ia conseguir mudar o quadro, mas se eu ficasse na posição, Deus pode mudar o quadro. Então eu confiei nele e o Senhor foi bom, né? Tem sido bom. É bom você, eu sempre falava para os irmãos, cuidado com o que você vai fazer. Mães e pais, cuidado com o que vocês vão fazer. Porque se você desviar do caminho da palavra, do ensinamento da palavra, você tomou a responsabilidade da situação. Se você sai fora do quadro e obedece a Deus e faz do jeito que a Bíblia ensinou, o Senhor é que está no controle e Ele é poderoso. Ele pode mandar demônio embora, Ele pode livrar. Hoje nós estamos vendo crianças sofrendo em hospitais de câncer, e desastres e acidentes. O que num tempo antigo aí, era raro você ouvir falar de uma criança acidentada, uma criança doente, uma criança com câncer, uma criança, aconteceu tal coisa. Com crianças, as crianças, elas eram muito bem guardadas, mas essa era incrédula. Essas situações que vêm acontecendo, está abrindo válvula para essas coisas acontecer até com as crianças. Já pensou? Que era mais maligno. Então eu, sabendo que a responsabilidade era do Senhor, eu preferia fazer do jeito que o Senhor mandava, né? E por isso que funcionou. O Senhor tomou conta, né? Aí hoje nós vemos os frutos, né? A influência é pro lado da palavra. Elas têm vontade de cantar, têm vontade de orar, têm vontade de servir o Senhor. Que seja assim, né? Eu vou ler as escrituras, irmãos, está no livro de Crônicas, capítulo 17. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 até o 8. A mensagem que eu senti de pegar ali é a revelação dos selos, os 7 selos. E eu quero ler alguns parágrafos aqui na mensagem Deus em Simplicidade. Eu sei que não é fácil compreender a simplicidade de Deus, porque nós não conseguimos compreender a sua grandeza. Ele é tão simples quanto Ele é grande. Nós passamos por cima dele constantemente, nós passamos por cima de Deus por não conhecer o trabalho dele na simplicidade. Eu vou ler aqui. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo o Israel,
Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Até aqui. Amém? Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tua santa e bendita palavra. É muito bom ler, ver o que o Senhor fez com os nossos irmãos, que o Senhor honrou aqueles homens, Senhor, pela posição que eles tomaram contigo. E o Senhor disse que exterminou os seus inimigos mediante deles. E eu peço que o Senhor fale também conosco nessa noite, e nos conforta, e nos exorta, e nos ajuda, Senhor, fortalece, como um maná que o Senhor sempre alimentou o povo de Israel, que ficou dentro da arca, meu Deus, e não apodrecia, simbolizando a tua palavra, que é viva e eterna. Eu peço que o Senhor alimente as nossas almas nessa noite com mais uma porção da tua palavra. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, pedimos, Senhor, para agradecimento do teu reino e do teu nome. Amém. Poder A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, né? Lá, existe uma diferença, irmãos, sensível diferença, que infelizmente a maior parte dos crentes, ou dos chamados cristãos da mensagem, não consegue discernir. Aqui atrás, no Velho Testamento, quando se necessitava de um recado do Senhor, tinha que ser usado o profeta, o ministério profético. Você vê que Davi andava segundo o coração de Deus, e o profeta sabia disso. Que quando Davi disse, não acho correto eu morar numa casa bonita dessa de cedro, e o Senhor não atenda. Irmãos, até que o Senhor não era uma coisa ruim. O que Davi disse e o que Natan estava confirmando não era uma coisa ruim. E eles não tinham posição do Senhor naquele assunto. Não tinha reprovação, Natan não havia recebido nenhum recado. Então, ele disse para Davi, faze conforme o teu coração. Mas à noite, e isso foi o profeta Natan, sem ter uma posição do Senhor, porque o Senhor não tinha vindo, não tinha entregado o recado, não tinha falado nada para ele. Essa foi a posição que Natan tomou com o pensamento de Davi. Mas, como não era da vontade do Senhor, aí veio o recado. Até ali ele não tinha o recado. O Senhor Jesus disse, eu não faço nada se eu não ver o Pai fazer primeiro. O Pai que está em mim é quem faz as obras. O Espírito Santo, o Jeová do Velho Testamento, que habitava dentro do Senhor Jesus Cristo, é quem fazia as obras aqui na terra. E o profeta disse assim, que ele não concluiu o ministério dele na terra, no corpo do Senhor Jesus Cristo. E ele não fez coisas tremendas, porque não era o tempo que ele fará através da noiva. Já pensou? O profeta diz que o Senhor Jesus Cristo
o Jeová do Velho Testamento, que estava dentro daquele corpo, não pôde fazer coisas mais tremendas devido ao tempo daquele ministério. Mas através da sua noiva, ele faria coisas muito mais tremendas do que ele fez quando ele andou na terra. Agora vocês olham na Bíblia e veem o que o Senhor Jesus fez. O poder de Deus naquele homem. Chega um necessitado e disse: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Ele só disse assim: eu quero. Pronto. Chega um leproso, sai sarado. Chega um manco, sai andando. Chega um morto, sai ressuscitado. E ele ainda vai fazer coisas muito maiores nesse ministério da noiva. Só que o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Senhor está se desvelando em uma tamanha simplicidade que as pessoas não estão enxergando. Como eu disse, do mesmo jeito que nós não podemos sondar a grandeza do Senhor, nós também não conseguimos sondar a sua simplicidade. A maneira que ele está trabalhando, tão simples. Na mensagem O Desvelar de Deus, o profeta diz que o homem natural, ele fica cegado por causa do corpo que vela o espírito. Vamos supor, um exemplo. Se o Senhor Jesus Cristo está me usando para pregar o Evangelho, Ele está me usando para fazer uma obra. O homem natural, ele não consegue ver o Espírito Santo trabalhando. Ele só consegue ver o fulano. Ah, mas o irmão fulano é cheio disso, é cheio daquilo, tem defeito disso, tem defeito daquilo. Porque o homem que não tem revelação só olha para o homem natural. O Mombrana diz no Desvelar de Deus, ele olha para o corpo do homem. E aí ele não consegue ver Deus operando. O homem espiritual, ele não olha para as fraquezas daquele fulano ou daquele ciclano. Ele olha para o Espírito Santo que está trabalhando através daquela pessoa. E aí você sabe o que acontece? Acontece que quem olha para o lado de dentro e vê o ofício de Deus e vê o Espírito de Deus trabalhando, ele consegue comer do alimento que o Espírito Santo está trazendo. E ele cresce. E ele toma posição na presença de Deus. O que olha para o homem natural e fica dizendo, não pode ser esse. Deus não pode usar esse homem. Deus não pode estar nesse homem. Ele nunca enxerga o recado de Deus. E ele não cresce. Fica estagnado. Ele fica comendo. É como um urubu, né? Que só fica se alimentando de carniça. E ele não prospera, ele não cresce espiritualmente. Essa pessoa, ela só tem assunto quando ela vê problemas e dificuldades. Nenhuma de outra. O espiritual já não vê isso. O espiritual vê o que o Espírito Santo está fazendo através daquela pessoa. Mensagem do Desvelar de Deus. Aí o profeta diz, por que Deus escolheu fulano ou ciclano? Isso é problema dele. Nós não podemos ficar reclamando com o Senhor. Ah, o senhor devia estar usando o fulano para ser um pregador, não o Bertrano. O irmão Brana diz, por que você replica com Deus? Se ele quer usar esse fulano, aceita o recado do Senhor e deixa o fulano. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas estão perdendo de aprender do Senhor e de comer da palavra de Deus, porque o véu de carne, aonde o Espírito Santo está usando, está cegando as pessoas. Devido às nossas fraquezas humanas, e vou falar uma coisa, mensagem para que foi dada, o que é o Espírito Santo, o profeta diz, o homem, mesmo o homem cheio do Espírito Santo, cai. Ele falha, ele peca. Mas como que o Espírito Santo peca? O Espírito Santo não peca. Mas Satanás pode armar laços e uma hora ou outra você vê ele caindo numa fraqueza.
É isso que o profeta disse. Pedro, senta à direita. Então, se o homem que é cheio do Espírito Santo está sujeito a cair, em quem é que os legalistas vão acreditar então? Porque o legalista, ele não pode receber um pregador se tiver uma falha, uma mínima falha, uma pequena falha. E isso vai levar essa pessoa a nunca alimentar, porque se Deus escolheu um homem para trazer o evangelho, e ele rejeitar, ouvir o evangelho, porque é aquele homem que ele acha que não serve para ser o pregador, ele não vai ouvir de mais ninguém. Porque o Senhor envia quem Ele quer, e é aquele ali, ou aceita, ou fica sem. É assim que Deus trabalha. Mas é tão simples que as pessoas não conseguem ver. E o profeta diz na mensagem que o que prova que Deus está tratando com as pessoas é quando elas estão enxergando. Mombrana diz, o único que pode te revelar a palavra, o único que pode te revelar as Escrituras é o Espírito Santo. Se você conversa com uma pessoa, Mombrana diz, deixa eu falar com uma pessoa por 5 minutos que eu sei se ele tem revelação, se ele tem o Espírito Santo ou não. Se você conversa com uma pessoa e vê que ela não tem nenhuma revelação das Escrituras, da mensagem, Deus não está tratando com essa pessoa. Porque as pessoas que o Senhor está tratando com elas, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. As pessoas que Deus está tratando com elas, elas manifestam o que o Espírito Santo está falando com elas. Então, se pelos frutos nós conhecemos as árvores, pelo que a pessoa fala, sabemos se o Espírito Santo está tratando com ela ou não. E se não está tratando com ela, não é bom. E só o Espírito Santo é quem revela, mas ninguém revela. O Senhor Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E o irmão Banana diz, é sempre Ele. Nunca, ninguém mais pode, é o ofício do Espírito Santo. Nenhum outro pode revelar. Se você não manifesta a revelação, se eu não manifesto a revelação, como é que eu manifesto a revelação? Eu manifesto a revelação com a minha vida, com o meu testemunho, no meu falar. Quando eu vou conversar com uma pessoa, eu falo, mas lá na Bíblia, para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Um exemplo de revelação, né? Isso é a base, as coisas simples do Evangelho. Paulo disse, eu não vou de novo lançar os fundamentos para vocês, isso é tudo velho, vou ficar lançando fundamento. Isso farei se Deus quiser, mas temos que seguir a perfeição. Mas vou dar um exemplo de revelação. Se alguém disser, eu tenho que ser batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, para aqueles que já tiveram a revelação daquilo, ele vai dizer, não. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele já recebeu a revelação daquilo. Mas e quanto ao restante das Escrituras? Será que Deus só revelou que o batismo, que é correto assim, e depois o resto? Então, conversando e pelos frutos, nós sabemos se o Espírito Santo está tratando com a pessoa ou não. Se o Espírito Santo não está tratando com aquela pessoa, não é coisa boa. O que vai acontecer, que o profeta disse, o Senhor Jesus voltará e as pessoas não ficarão sabendo. Na mensagem de Deus em Simplicidade, parágrafo 121, o irmão Banana disse assim, porque se você dissesse, porque um Deus justo faria isso? É porque o homem foi feito no princípio não para tentar depender de si próprio. O homem foi feito para depender completamente de Deus. É por isso que somos comparados a cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma. Ela tem de ter um líder. E o Espírito Santo é o que deve guiar-nos, de modo que o homem é feito assim. Tá vendo?
Você está vendo o tanto que é perigoso a pessoa tentar guiar a si mesma? Quantos hoje não estão querendo a posição de líder? A posição da direção? Essa posição, ela só é permitida para homens que nasceram com o ofício para essa posição. Porque é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. Só existe um guia, só existe um líder, o Senhor Jesus Cristo. Outra pessoa que não quer humilhar para a palavra de Deus e quer tomar a posição de líder, ele vai ter problema. Porque só os líderes chamados por Deus podem tomar essa posição. Os outros têm que ouvir e obedecer. O profeta diz aqui, ó, o homem foi feito para depender completamente de Deus. Mas depender completamente de Deus implica em obediência. Implica em observar a palavra de Deus. Por que as pessoas não querem ser dependentes de Deus? Somente naquilo que interessa. O profeta diz, porque o Espírito Santo não está trabalhando naquele coração. Não está revelando a sua palavra para ele. Então ele busca argumentos, pensamentos próprios. E sabemos que Deus é tão grande que esperamos que seja uma coisa grande. E falhamos em entender a coisa simples. Nós tropeçamos na simplicidade. E é assim que falhamos em ver Deus. É tropeçando na simplicidade. Deus é tão simples que os eruditos destes dias e de todos os dias passam a 1 milhão de milhas dele. Porque em seu intelecto eles sabem que não há nada como ele, tão grande, mas em sua revelação, ele torna isso tão simples que eles deixam passar completamente por alto e falham em ver. Por que o homem estudado, ele não consegue receber a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não é uma conta matemática que eu posso pôr números e fazer uma conta e entregar o resultado. A palavra de Deus, ela é tão simples quanto grande. E para Deus cumprir qualquer uma das suas promessas, não precisa fazer conta matemática. É só crer. É só aceitar do jeito que está escrito. E está resolvido. Mas é muito simples, só pegar do jeito que está aqui. Mas é a palavra de Deus. O que eu vou fazer com ela a mais? Mexer? Apocalipse 22, 18 e 19 é morte. Quem acrescentar e quem tirar. Então ela é tão simples que ela não é para ser mexida, ela é para ser crida, vivida do jeito que ela está aqui. O apóstolo São Pedro diz que os homens santos de Deus falaram inspirados com o Espírito Santo. Eu não preciso ficar escafunchando Bíblia, fazendo concordância de versículo com versículo e tentando fazer uma conta, começando como se eu estivesse montando uma conta para chegar, o resultado desse assunto é isso aqui, ó. Como se fosse um método que todo mundo pudesse seguir e todo mundo recebesse a bênção através daquele método. Não existe um método humano para isso. Não existe explicação teológica. É tão simples que as pessoas não conseguem abaixar lá embaixo. Eu estudei tanto para explicar essa Bíblia, agora eu vou aceitar que é somente crer, somente confiar do jeito que está, porque é a palavra do Senhor, Ele vai cumprir porque Ele prometeu, e Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Não precisa de conta matemática, de explicações, de argumentos, de teologia, precisa somente crer. Receber o Senhor em sua palavra, do jeito que está escrito. Mas nada
Mas a teologia, com seus argumentos que eles nunca explicam direito, porque eles não podem, a revelação vem do Senhor, não vem da letra, não é uma conta que você pode fazer e mostrar um resultado no final. Vem do Senhor, o Senhor Jesus falou para Pedro, quem te revelou foi o Espírito Santo, o meu Pai que está no céu. Quem que é o Pai do Senhor Jesus Cristo? Você sabe o que é isso? É a mesma coisa numa pessoa fazer faculdade, 5 anos de faculdade, 5 anos de medicina. Depois eu ponho o diploma na gaveta e vou varrer rua. É isso que acontece com os teólogos. Porque quando eles vêm para a Escritura, quando eles enxergam que tudo aquele estudo deles só valeu para ter entendimento, mas o Senhor não usa isso. Irmãos, se o Senhor quisesse usar a sabedoria humana, teria usado a de Paulo. Será que tem alguém que consegue chegar nos pés de Paulo? Como teólogo, fariseu de fariseu. O homem era tremendo na área de estudo. Ele disse assim, isso para mim é como esterco. Abandonei tudo. Eu só fiz saber ao Senhor Jesus Cristo. Foi 3 anos e meio para o deserto, deixou da teologia e humilhou nos pés do Senhor Jesus Cristo. Aí o homem foi grande. Quando um homem começa a buscar grandeza humana, sabedoria, muito entendimento, é a queda dele. O irmão Brana disse que Demas apartou do apóstolo São Paulo porque ele não conseguiu entender por que um homem com tanta unção, o crente natural, não consegue caminhar com o crente espiritual. O irmão Brana diz, Demas não foi para o mundo, mas ele não conseguiu caminhar com o apóstolo São Paulo mais. Ele disse, ele não conseguia conceber como é que um homem que deu visão para um, através do poder de Cristo, mandou o outro ficar cego, ele ficou, e escreve uma carta pedindo a capa dele, porque ele não tinha 2 roupas. O homem podia ser milionário na época. Paulo podia usar dos seus benefícios, de gozar de tudo quanto é benefício que lhes... Igual o irmão Brana. O povo vivia oferecendo cheques e dinheiro, e isso e aquilo, e ajuda, isso e aquilo, outro. Está achando que com Paulo era diferente? Um homem que carregava uma unção daquela? Era gente oferecendo coisa direto, dinheiro, posição, mas ele rejeitou tudo. E o irmão Brana diz, Demas não aguentou aquilo. Ele disse, não dá para andar com esse homem, não pode ser uma coisa dessa. O crente natural não anda junto com o crente espiritual. Pedro, faz favor, sai de cima do irmão. Aqui nessa mensagem de Deus em simplicidade, o irmão Brano diz assim, minha mãe tinha um velho ditado, correto? Pássaros da mesma natureza voam junto. O irmão Brano diz, você nunca vai ver uma pomba em cima de um cadáver junto com um corvo, comendo carniça. Agora o profeta diz, só que o corvo, ele é hipócrita. Ele vai lá e enche a barriga de carniça e vem no milharal e enche a barriga de milho, de coisa boa. Ele tem as 2 naturezas. Isso não identifica que ele é bom e que vai ser salvo. Agora, a pomba tem uma só natureza. E ela sempre estará na sementeira. Nunca na carne podre. Porque ela já tem uma natureza separada. E sabe de uma coisa? Nunca eles comungarão junto. Por um tempo. Mas você pode até ver eles juntos no mesmo milharal. Mas você não vai ver eles no mesmo bando. A pomba está ali comendo as sementes, comendo grãos de milhos ali. E as outras pombas tudo ali no bando.
E pode ter um bando de corvo ali comendo milho também, comendo semente, mas quando eles voam, cada um voa junto com os da sua natureza. Não é porque eles estão ali junto ali comendo semente que eles são da mesma natureza. Ali foi uma casa, uma situação. Pega a mensagem das 3 classes de crente. O manufaturado e o incrédulo está junto com o genuíno na igreja. Só que o genuíno, a dieta dele é só a palavra do Senhor, é só o Espírito Santo. Já os corvos, eles têm 2 dietas. Vem aqui, Israel não alimentava do maná no deserto? O irmão Grande diz, eles foram abençoados, eles comeram, eles regozijaram com as codornizes e com o maná no deserto. Mas quando passava perto de uma cidade idólatra, imunda, do mundo, eles ficavam tudo uriçados. Não vai parar por aqui mesmo? Não é por aqui não, hein? Será que não? Olha lá como é que aquelas mulheres vestem, olha lá como é que aqueles homens se comportam. Os homens daqui é tudo rico, é tudo... Gente, a igreja natural não é a igreja espiritual. A igreja natural, dá uma olhada nos crentes de hoje, no modo geral. Eles estão correndo atrás de quê? Eles estão correndo atrás da riqueza do mundo. Se você não for lá na igreja com um carrão zero, você não é nem crente. Entendeu? A cegueira, a hipocrisia. Se eu entrar num sistema e eu baixar lá com o carro zero, eles põem um tapete para mim entrar para dentro da igreja. Se eu chegar lá de bicicleta, é perigoso nem olhar se chegou alguém mais. E isso é a situação da igreja. A Bíblia diz que Laodiceia seria rica. Se eles não tivessem montado em carrões e com templos enormes e muito dinheiro, não cumpria a Escritura. Só que o Senhor disse, ela é rica financeiramente falando, mas é desgraçada espiritualmente. Pode ver que a Escritura tem duas posições. Você é rica, mas não sabe que é miserável. Olha só. Nós temos que lembrar da Escritura, do jeito que ela é escrita, por causa dos tempos. O irmão Brana diz que o Senhor está falando a 2 igrejas. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Me dá até um trem no estômago quando eu vejo uma mulher com uma saia para cima do joelho. Uma crente, que é chamada crente, com uma saia, uma chave para cima do joelho. Por que não mete uma mini saia logo? Não é nem crente nem é incrédulo. Aquilo é um espírito de morno. Põe uma saia de crente ou põe uma mini saia de mundana. Só porque está com uma saia, isso não identifica cristianismo, gente. Mas porque ela quer parecer com as mundanas, coloca uma saia mostrando que não devia. O Senhor disse, elas seriam mornas. Vestuários mornos, situações mornas. É adultério do mesmo jeito, ele está mostrando as pernas. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente. O que o Senhor vai fazer com essas pessoas? Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Isso é verdade. Aponta um sistema religioso hoje que não é milionário. Alguns sistemas dizem que tem dinheiro para bancar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não precisa juntar mais dinheiro. Milionários.
Estou enriquecido e de nada tenho falta. Presta atenção nessa leitura, que o Senhor, através de João, fez uma previsão, uma profecia, uma previsão. Ele disse o que as igrejas diriam no tempo do fim. Eu sou rica, estou enriquecida e de nada tenho falta. Eu não preciso ouvir isso. Eles dizem, eu não preciso escutar isso, eu não preciso dessa doutrina. Somos a igreja maior que tem, a mais rica que tem, milionária. O Senhor não disse aqui que elas diriam que era rica? Mas aí vem o recado do Senhor para essa igreja da era de Laodiceia. E não sabes que és um desgraçado, que não tem a graça de Deus, e miserável, e pobre. Ué, mas aqui atrás o Senhor está dizendo que ela é rica. Agora aqui o Senhor está falando que ela é pobre. Porque ali atrás o Senhor está reconhecendo a finança da igreja. Aqui o Senhor está falando da parte espiritual da igreja. Realmente você é rica, mas não sabe que é uma desgraçada, não tem a graça de Deus. É miserável e pobre e cego e nu. Está vendo? A condição da igreja da última era. Mornos. Então, pássaro da mesma plumagem voam juntos. Agora, que tanto, irmãos, que é o rebanho do Senhor? Diferente do que é o pensamento geral, o rebanho do Senhor da última era foi o Senhor Jesus Cristo quem disse, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, somente Enoque foi para o céu. O pequeno rebanho que o Senhor Jesus Cristo disse é muito mais pequeno do que as pessoas pensam. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Um homem andou com Deus lá no deserto, enquanto a igreja nominal, o crente nominal, estava lá em Sodoma querendo ficar rico. Ló estava lá em Sodoma querendo enriquecer e comendo das coisas do mundo. Só que o crente genuíno estava apartado. Igreja significa separados, chamados para fora. Estava apartado, um homem apartado com o Senhor. E o Senhor Jesus disse, como foi nesses tempos, assim será no fim. Então, que tamanho que é o pequeno rebanho que o Senhor Jesus Cristo está se referindo? Sabe com quantas pessoas esse pequeno rebanho do Senhor vai conseguir se associar? Já está falando aí. Um pequeno rebanho. Muitas vezes nós pensamos, ó Senhor, o que está acontecendo? Ninguém gosta de andar comigo, ninguém gosta de conversar comigo, ninguém gosta de ter companheirismo comigo. Não vou brigar com o Senhor por isso, só sobrou um remanescente. Quem já colheu o arroz sabe disso, quando se corta um cacho de arroz e a gente bate ele na banca, você pega um molho de arroz assim, a bancada tá lá assim, quando você dá aquela pancada, aquilo chove embaixo. Bate muito, hein? Então, as primeiras pancadas, aquilo forra o chão de arroz. Mas quando você vai nas últimas pancadas no feixe, tem um ou outro grão grudado ali, você tira ele dali, dando pancada. E aí é mais difícil. No começo é fácil, uma pancadinha desce um monte. Mas quando fica, aqueles que ficam por último, eles parecem estar colados, não quer sair do arroz. E é difícil, tem que maiar com força para tirar ele dali. Paulo não diz, com dificuldade o justo se salva?
E se sobrou só um remanescente, então o companheirismo, irmãos, em torno da pura palavra de Deus, vai ser um pequeno grupo. Em torno da palavra de Deus. Você sabe por que as pessoas não vêm a um culto onde o Espírito Santo prega a palavra? Porque eles não suportam, Mombrana disse. A vivência mundana, carnal, faz com que eles se tornem tão fracos que só vir num culto já para eles é demais. Mombrana diz que Moisés precisou cobrir o rosto, porque só o resplendor do Senhor de Moisés fazia o povo passar mal. Eles não suportavam a presença de Deus. E um culto ungido é a presença do Senhor. A pessoa vem uma vez e depois dá diarreia. É igual comer comida forte, né? Só para quem é acostumado mesmo, né? Os outros dá curso não volta mais, porque senão morre 2 vezes curso, não aguenta. Né? Então, graças a Deus, irmãos, que nós, por Cristo, estamos aguentando, suportando o fogo da palavra, que o irmão Brana disse que só o ouro para ser bom tem que ser batido, tem que ser posto no fogo, tem que ser purificado, tirado as impurezas, ele tem que ficar 100%, ouro 1000, ouro 750 não está bom ainda, tem que ser 100%. E ele disse, a igreja de Cristo, que é o remanescente, que é um aqui, outro ali, vai ser provada, vai ser queimada, vai ser purificada para subir no rapto. Ele diz, sede santo como eu sou santo. Como é que os irmãos estão pensando nesse arrebatamento? Sem chegar na posição? Ele disse, sede santo, presta atenção nessa leitura, nessa ordenança. Sede santo como eu sou santo. Nós temos que chegar a ser santo como o Senhor Jesus Cristo é santo. Orando ao Pai, ele diz, Pai, eu oro para que eles sejam um como eu sou um com o Senhor. Sabe o que é isso? São João capítulo 3, versículo 3. Se não nascer de novo, não vai entrar lá, não vai nem ver. Sede santo como eu sou santo, receba a natureza divina, enche do Espírito Santo, não enche de religião ou enche de igreja. Não é isso. O irmão Brana diz, não está pedindo para nós fazer parte de nenhuma igreja, nem da mensagem. Ele diz assim, como é que você faz parte da família de Deus? Você nasce nessa família através do nascimento, do novo nascimento do Espírito Santo. Como é que você fica sabendo como é que eu encho do Espírito Santo? Aprendendo do Senhor, através dos oficiais que Ele enviou. Eles não têm coragem. As pessoas têm medo do Evangelho. Quando vai um oficial num lugar, o povo tem medo de dar oportunidade para ele. Esse dia uma morta teve que ressuscitar para entregar o recado. Não impeçam os meus profetas de entregar o recado. Pastores, ainda ela falou assim, pastores, não impeçam os meus profetas de entregarem os recados. A gente vai nos cultos, eles têm medo de dar oportunidade. Sabe por que tem medo? Porque o homem de Deus entrega o recado de Deus. E o Senhor fala o que a igreja está precisando. Está na Escritura. Eu corrijo e castigo a todos quanto amo. Se ele não amasse, deixava que se lascasse e para o inferno. Mas como ele é amor, se você der oportunidade para ele, ele vai bater em cima da ferida. Porque é a natureza dele. Aí vai falar que aquele pregador é legalista. Não, ele é ungido com o Espírito Santo. E se você der lado para ele, ele vai entregar o recado. E não é o profeta diz, você não tem que achar ruim com o pregador. Você tem que consertar, ué. Vai ficar bravo com o pregador? Porque o pregador entregou o recado? Não. Se está errado, você peça perdão e acerta aquilo. A maneira de se acertar com Deus não é argumentar com o Senhor. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Eu estou fazendo isso por causa daquilo outro. Não argumente com o Senhor. Humilhe-se. Ele é o Senhor. Humilha. Ele não aceita argumento, ele aceita humildade. Peça perdão e aí acabou o assunto. Pede perdão do Senhor. Oh, meu Deus, eu errei. Devia ter feito isso. Acabou o assunto. O profeta diz, que é o Espírito Santo, mensagem do que é o Espírito Santo, ele é o teu advogado. E ele advoga o tempo inteiro. Ele não descansa. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Então vamos receber o Senhor na simplicidade que Ele é. Não precisa fazer conta matemática. Fique com a palavra do jeito que ela vale do tanto que está aqui.
e na simplicidade que está aqui. Ela é poderosa do jeito que está aqui. Se fosse diferente, irmãos, o Senhor Jesus tinha usado diferente. Quando Satanás veio tentar ele, o que ele fez? Ele não fez nenhum curso de teologia, não tacou aquele monte de coisa na cara do diabo, não. Ele só citou a palavra. Presta atenção nessa palavra, no que eu estou dizendo. A palavra, isso daqui é a palavra literal do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus Jeová do Velho Testamento, escrita em livro. Ela tem tanto valor quanto foi falado naquele dia. Tanto poder quanto foi falado naquele dia. Toma ela do jeito que ela é, não mexe nela, não tenta fazer conta matemática para ver se ela vale mais um pouquinho. Simplesmente receba ela na simplicidade que é, confia nela do jeito que está, e aí a coisa funciona. Porque o Senhor é obrigado com sua palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por tua santa e bendita palavra, pelo recado, meu Senhor. Ajuda-nos nessa jornada, ajuda-nos, Senhor, ir mais em direção a Ti, ser santo, Senhor, buscar essa santidade que o irmão Brana tanto bateu, que a igreja vai chegar em poder, mas tem que haver santidade, porque o Senhor é santo, o vaso tem que estar purificado. Abre os nossos entendimentos, somente as pessoas que o Espírito Santo estiver tratando saberão disso. E vai ser um pequeno remanescente, poucas pessoas mesmo saberão disso. Ajuda-nos, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para a tua glória. Amém. Deus abençoe.